Então é isso, vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Jesus, diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua beleza, diante da Tua grandeza, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer, para dizer que Tu és bom, digno, Senhor. De Ti vem todo o poder, Senhor. Nós queremos conhecê-lo, Senhor. Nós não queremos saber somente aquilo que o Senhor fez, mas nós queremos saber quem o Senhor é, Jesus. Nós queremos aumentar, Senhor, a nossa sede, o nosso amor, Senhor, no conhecimento de Deus. Nós queremos Te conhecer, Senhor, a profundidade, a altura, a largura, Senhor, do Seu amor. Nós queremos Te conhecer, Senhor, a cada dia mais, e nós Te pedimos nessa live, revela, Senhor, a nós a Tua presença, revela-nos a nós as Tuas santas palavras, Senhor, nesta noite, Jesus. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir, para que possamos Te ver, para que possamos compreender, Senhor, acerca do Seu reino, acerca da Sua vontade, saber, Senhor, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Jesus, nos dá entendimento, leva as nossas mentes cativas nessa hora, Senhor, tira do meio de nós toda distração, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, possa falar, nos orientar, Jesus, nesta noite, Paizinho. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sempre deixo aqui um primeiro texto para vocês. Se você já quiser anotar aí, a graça não é meramente uma capa. Eu vou repetir. A graça não é meramente uma capa. Amém? Vai anotando aí. Bom, as igrejas modernas desenvolveram um processo de pensamento enganoso. Um processo que tem sido concebido e gerado por um ensinamento desequilibrado sobre a graça. Com muita frequência, ouvimos pessoas se referirem à graça como uma desculpa ou uma capa para uma vida em desobediência, né? Muitos têm esse entendimento de que agora eu sou salvo, então porque eu sou salvo, porque Deus me quer, Deus me deseja, Jesus morreu por mim na cruz, agora eu posso fazer todas as coisas porque agora eu vivo no tempo da graça. Mas isso é um pensamento enganoso, né? Isso torna uma desculpa ou uma capa para uma vida de desobediência. Para falar sem rodeios, ela é usada como uma justificação para o egocentrismo e para um estilo de vida carnal. Muitos círculos cristãos têm superenfatizado a bondade de Deus e negligenciado a santidade e a justiça de Deus. Então só fala que Deus é amor, né? Não são essas as bandeiras que estão se levantando hoje, as bandeiras ideológicas. Deus é amor e Deus aceita tudo. Deus é amor, mas Deus não aceita tudo. O Senhor, Ele diz que é para nós renunciarmos a nós mesmos. Cada um tome a sua cruz e siga-me. A cruz fala de sacrifício, cruz fala de renúncia. É para nós tomarmos a nossa cruz e seguir os mesmos passos de Jesus. Não é para nós vivermos debaixo do engano, mas é para nós vivermos debaixo da vontade de Deus. Então, muitos círculos cristãos têm superenfatizado a bondade de Deus e negligenciado a sua santidade e justiça. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus santo. E é por isso que é tão importante a nossa aula passada, que nós falamos sobre o temor do Senhor, de nós sabermos quem Deus é e não somente aquilo que Deus fez. É muito importante nós sabermos o que Deus fez. É muito importante nós sabermos a respeito do plano perfeito de Deus. É muito importante a gente saber sobre a obra da cruz. É muito importante, mas nós precisamos também ter a convicção de quem Deus é e aquilo que Ele representa. Isso foi muito bem exposto e colocado na aula passada que nós falamos. Se você quiser, você volta lá. Vocês têm percebido que eu não tenho sempre dado aquela pincelada, meus irmãos, porque já está gravado. Se alguém tiver alguma dúvida, volta lá para a gente poder ganhar tempo e realmente aprofundar naquilo que nós estamos falando aqui e agora. Amém? E isso, então, fez com que muitos
perdessem o gosto pelo conselho de Deus. Muitas pessoas então estão se perdendo nesse engano a respeito dessa graça barata, dessa capa, de viver falando que por causa da graça eu posso viver de qualquer maneira, porque hoje agora é o tempo da graça. E não é bem assim que o Senhor ele nos diz. Para nós termos uma vida equilibrada, precisamos então considerar, se você quiser pode anotar isso também. Para nós termos uma vida equilibrada, e isso eu estou dizendo no âmbito espiritual, precisamos então considerar tanto a bondade, tanto que Deus é bom, tanto que Deus é amor, tanto tudo que ele representa, mas também a severidade de Deus, que ele é um Deus justo, que ele é um Deus santo. Amém? E se você pode ver também a respeito disso, acho que a gente vai ler lá em Romanos 11, 22. Deixa eu ver aqui. (11, 22). Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça nessa bondade, desde que permaneça na bondade de Deus. Então, duas coisas que nós precisamos considerar, não esquecer, é a bondade e a severidade de Deus. Pastora, seja bem-vinda. Graça e paz. Pastor Diogo também entrou. Graça e paz, sejam bem-vindos. Olha só, continuando aqui, se o nosso conselho não for equilibrado, temos a tendência de desenvolver uma compreensão de Deus deturpada ou torta, como eu comecei aqui a falar no início, né? Por causa desse engano, por causa dessa falsa graça, as pessoas começam a criar um pensamento de Deus enganoso, um pensamento de Deus deturpado e passa a viver essa vida de desobediência, achando que Deus aceita tudo e vivendo essa vida, infelizmente, de desobediência. Também nos púlpitos temos ouvido crentes e líderes usarem a graça e o amor de Deus como uma desculpa para a desobediência. A graça é imerecida e ela realmente nos cobre, mas não da maneira como nos foi ensinada. Gente, quando eu comecei a ler isso daqui, Paz V, seja bem-vinda. Quando eu comecei a ler esse estudo aqui, eu falei, gente, graças a Deus, nós sabemos que isso é algo que tem acontecido realmente na igreja brasileira, na igreja pelo mundo afora, a respeito dessa graça barata. Mas glória a Deus pela nossa liderança sadia que nós temos. Eu não sei se enquanto eu estou lendo esse estudo, você lembra da fala da pastora Diná, mas quando eu estava lendo, eu me recordava, eu me lembrava, quando ela sempre está enfatizando para nós, sempre, o tempo da graça é mais apertado do que o tempo da lei. Lembram dessa fala dela? Que ela sempre está falando isso, e glória a Deus pela liderança que nós temos e pela liderança sadia, mas nós sabemos que não é a grande maioria dos ministérios que tem ministrado isso. Muitos têm chegado com essa graça que você agora, por causa da graça, você pode fazer tudo. E não é assim que diz a palavra de Deus. A graça, ela é imerecida e ela realmente nos cobre, mas não da maneira que nos foi ensinada. Esta falta de equilíbrio se infiltrou no nosso modo de pensar tão completamente que sentimos liberdade para desobedecer. O pecado, meus irmãos, na nossa vida precisa ser um deslize, algo que aconteceu e logo nós retomamos, logo nós nos arrependemos, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós e ele nos capacita a ter esse entendimento de que nós erramos. O pecado nas nossas vidas precisa ser um deslize. Não pode ser algo que esteja sempre acontecendo nas nossas vidas. Então, essa falta de equilíbrio se infiltrou em nosso modo de pensar tão completamente que sentimos a liberdade para desobedecermos a Deus sempre que for conveniente para nós. Garantimos a nós mesmos que a graça cobre a nossa desobediência.
Afinal, Deus nos ama e entende o quanto nós somos culpados. E Ele quer que sejamos felizes a todo custo, certo? Com certeza, em geral, não verbalizamos este processo de pensamento, mas existe assim mesmo. E como eu falei aqui no início, Deus é amor, eu posso fazer tudo, Ele compreende, Ele me quer a todo custo, Ele me ama, Jesus morreu na cruz por causa de mim, então eu posso fazer o que eu quero. E não é dessa maneira, e nós vamos ver no decorrer desse estudo o que o Senhor fala aqui a respeito disso. Este pensamento é confirmado pelo fruto que vemos na igreja. Infelizmente, não é raro encontrar membros de igreja que são irreverentes com relação a todas as formas de autoridade. Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade em obedecer uma autoridade? Certamente essas pessoas vêm com esse padrão de pensamento a respeito da graça e eles têm dificuldade de obedecer à autoridade. Aí olha o que ele cita aqui. Eles são obstinados, teimosos, insubordinados, impelidos e controlados pelos seus diversos desejos descontrolados. Eles buscam um estilo de vida e as posses do mundo, enquanto chamam essas coisas de bênçãos do Senhor. Sabe aquelas pessoas que só estão atrás da prosperidade, que vão para a igreja com o único intuito de obter as coisas e diz assim, são as bênçãos do Senhor, é aquilo que o Senhor tem me dado. Mas essas pessoas são obstinadas, teimosas, insubordinadas. Dificilmente elas se dobram diante de uma autoridade, diante de uma liderança, e tudo aquilo que ela obtém, ela diz que vem do Senhor. Mas os frutos dela não são os frutos que diz lá em Gálatas, não são os frutos do Espírito, mas são frutos de desobediência. Inconscientes do engano que vivem, eles descansam seguros, tranquilizados, por uma falsa sensação de segurança fundamentada na graça de Deus. São essas pessoas que enganam e são enganadas, porque não tiveram uma compreensão a respeito da graça, não tiveram uma compreensão sobre o temor do Senhor e nem ao menos conhece o Senhor, nem ao menos teve um encontro real com o Senhor e vive essas vidas debaixo de desobediência, até frequenta as igrejas, até frequenta os ministérios, mas está totalmente fora do padrão de Deus. A graça de Deus não é meramente uma capa. Sim, ela cobre, mas ela vai muito mais além disso. Ela nos capacita e nos reveste de poder para vivermos uma vida em obediência. Olha que tremendo, né? Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós deparamos com a glória, com a presença do Senhor, o Espírito agora que opera em nós, o Espírito de Deus que nos revestiu, agora ele nos capacita a obedecer os mandamentos do Senhor. Não é que agora essa graça nos capacita a viver em desobediência, não, porque eu conheço, porque eu tive uma revelação do Senhor. Agora eu sou capacitado a andar em obediência. Agora o Espírito me capacita para isso, para eu ter uma vida que cumpra realmente a vontade do Senhor. Então nós vamos aí para o próximo tópico que diz, não é uma mera capa. Se você quiser anotar aí. Não é uma mera capa. Observe o padrão que Deus procura na vida de um crente em Jesus. Vamos ler, que eu acho que é bom a gente ler da Bíblia. Não vou ler do estudo. Tá lá em Mateus 5, a gente vai ler o 21 e o 22. Já estava até aberto aqui. Mateus 21 e 22. Olha, diz assim. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento.
Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento também. Qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha só que interessante que esse estudo vai trazer. Jesus usou este padrão mais 5 vezes no restante do capítulo. Primeiro ele citou a exigência da lei de Moisés, como ouviu o que foi dito. Depois ele apresentou o que Deus procura em um crente sobre a nova aliança, sobre o Novo Testamento, sobre a graça, dizendo: eu, porém, vos digo. Deu para compreender? Primeiro ele fez uma referência ali a respeito da lei de Moisés, e depois ele veio com a referência agora, dos dias de hoje. Agora, como vai ser o proceder de vocês nessa nova aliança? E ele disse, então, eu, porém, vos digo. Ao fazer isso, ele contrastou a lei mosaica com a graça e a verdade. A lei mosaica com a graça e a verdade. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha só. Foi por isso que ele disse, eu, porém, vos digo. Ele apresentou a dimensão que a graça conferiria à lei. Uma era uma restrição externa, enquanto a outra uma transformação interna. Entende por que a pastora Diná usa aquela frase que o tempo da graça ela é mais apertada do que o tempo da lei? Porque antes, na lei, a exigência era uma exigência externa. Se acontecesse alguma coisa, eu ia lá, entregava um cordeiro, entregava um bode, e aquilo ali queimava e me purificava dos meus pecados. Agora não, agora é uma mudança, é um padrão, é uma mudança de mentalidade, de coração. É algo interno, precisa produzir dentro de cada um de nós. E essa transformação, meus irmãos, só vem para aquelas pessoas que são nascidas de novo. Porque nós somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus nós podemos e conseguimos cumprir a vontade plena do Senhor. Então, se você quiser anotar também essa parte, foi por isso que ele disse, eu, porém, vos digo. Ele apresentou a dimensão que a graça conferiria à lei. Uma era uma restrição externa, enquanto a outra era uma transformação interna. Muitas vezes ouço crentes e ministros lamentarem as exigências duras da lei e depois expressarem, ai, que alívio deles por estarem debaixo da graça e não serem mais obrigados a seguir um estilo de vida tão rígido. Bem, eu também me alegro extremamente por não estar mais sobre a lei. Mas não é porque o padrão de obediência de Deus seja muito mais tolerante agora. O seu padrão agora, na graça, ele é muito mais elevado. Vejamos o que Jesus disse. Vamos ler também em Mateus 5, 27, 28. 5 aí é onde já nós estamos, mas vamos ler o verso 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar por uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha só que tremendo isso daqui. Ele diz aqui no estudo que ele vê muitas pessoas falando assim, ai, que alívio que agora a gente não está mais no tempo da graça, ou que a gente não está mais no tempo da lei, e que hoje a gente não precisa mais cumprir aquelas exigências tão rígidas do passado, e agora nós estamos no tempo da graça. São pessoas realmente que não compreendem a respeito da palavra de Deus, porque o padrão é muito mais elevado. Como nós lemos aqui, ó, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar por uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. Aqui ele explica melhor. Sobre a velha aliança, se um ato de adultério fosse cometido fisicamente, a pessoa que cometeu era julgada e culpada, aquela que cometeu o adultério. Em contraste, sobre a nova aliança, se o homem meramente olhar
para uma mulher com desejo no seu coração, ele já recebe o veredito de culpa. Consegue entender? Precisaria pegar no ato para poder considerar culpado. Agora não. Agora é aqui, ó. Aquilo que nós já pensamos na nossa mente, aquilo que deseja para o nosso coração, nós já somos considerados culpados, porque hoje nós temos a mente de Cristo. Como eu disse, hoje a gente tem o poder do Espírito, que nós podemos andar e nós podemos rejeitar todos esses pensamentos das trevas, todos esses pensamentos enganosos. Hoje, pelo Espírito, nós somos capazes de fazer isso. Então, ele diz, antigamente, se pegasse em adultério, consideraria culpado. Mas hoje não, hoje só no nosso pensamento, nós já somos considerados culpados. Em linguagem clara, sobre a lei, você tinha que cometer o pecado. Sobre a nova aliança da graça, tudo o que você tem a fazer é simplesmente abrigar um pensamento tentador. Vamos examinar outra comparação. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca, será seu réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será o seu réu no fogo do inferno. A palavra raca pode ser traduzida aproximadamente por tolo, mas a verdadeira ideia é como se ele dissesse, seu idiota que não presta para nada. Era um termo de reprovação geralmente usado entre os judeus na época de Cristo. Se a ira chegasse ao ponto de uma pessoa chamar o seu irmão de idiota, Jesus disse que ele corria o risco de ir para o fogo do inferno. Olha, gente, como é sério. Como é bom a gente entender a respeito da palavra. Como é bom essa palavra ser luz para a nossa vida, luz para o nosso coração. No Antigo Testamento, você era culpado de assassinato se tirasse uma vida fisicamente. Agora, sobre o Novo Testamento, Deus iguala a raiva contra o irmão à severidade de assassinato. Antes você tinha que matar. Agora só a raiva que você carrega no seu coração, isso o Senhor já iguala a assassinato. A Bíblia diz em 1 João 3,15: todo que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Sobre a lei, você tinha que enfiar uma faca em alguém. Sobre a graça, se você se recusar a perdoar ou se permitir que o preconceito ou uma outra forma de ódio governe o seu coração, isto é evidenciado de que a vida eterna de Deus ou a graça não habitam em você. A nossa falta de perdão se iguala aqui, como ele diz, sobre a lei você tinha que enfiar uma faca, sobre a graça se você se recusar a perdoar. Olha que sério. Fomos enganados e levados a crer que a entrada do reino de Deus é concedida ao coração corrupto. Fomos enganados e levados a crer que a entrada no reino de Deus é concedida ao coração corrupto quando não é, meus irmãos. Não é. Só vai ter acesso às coisas às quais o Senhor nos prometeu aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Não adianta nós colocarmos uma capa de crente, de frequentadores de igreja e achar que nós vamos entrar no céu, que nós não vamos, que nós vamos ser salvos, que nós não vamos. A graça não pode ser uma capa nas nossas vidas. A graça não pode ser uma desculpa para nós pecarmos, não pode. Mais uma vez, isto se parece com a graça que vivemos e ensinamos? Somos tentados a ver a graça como uma grande capa. Se a graça for meramente uma capa, então Jesus Cristo contradisse a própria graça que ele veio transmitir.
Mas isto não é verdade, pois em Tito 2, 11 e 12 encontramos: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando... Olha só, eu vou ler de novo. Se você quiser ler sua Bíblia, eu vou ler pelo estudo, não sei se está diferente. É Tito 2, 11 e 12. Olha só o que diz lá. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, é uma vida de renúncia, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbrio e justa e piamente. A graça é a capacidade para viver livre da impiedade e dos desejos humanos. Na realidade, é a capacidade de viver um estilo de vida em obediência. A presença de cobiças carnais externas é a manifestação de um coração desobediente. Consegue entender, então? A graça, ela foi, como que ele diz aqui? A graça de Deus se manifestou. Quando essa graça de Deus se manifestou, ela nos capacitou para termos uma vida em obediência, renunciando à impiedade, renunciando às paixões mundanas, para vivermos nesse mundo sóbria, justa e piedosamente, em outras palavras aqui. É para isso que a graça de Deus se manifestou. E aí diz, a presença de cobiças externas é a manifestação de um coração desobediente. Aí diz lá em Efésios, se você quiser abrir também, tá em Efésios 5 e o 6 nós vamos ler. Efésios 5, versos 5 e 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, nenhum impuro, ou avarento, ou qual idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esse tipo de pessoas que usam a graça de Deus como uma graça e prega essa graça barata, que tudo eu posso fazer, que agora eu fui comprado por um alto preço, você foi, mas nós fomos convidados a andar agora em santidade, a seguir os passos do nosso Senhor, a seguir os passos do nosso Mestre. Ele nos convida a pegar a nossa cruz e a segui-lo. Agora aqueles que andam, né? Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, nenhum impuro, nenhum avarento, nenhum idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não se engane, meus irmãos, não se engane, o padrão de Cristo está elevado e nós precisamos ter uma vida santa e uma vida piedosa diante do Senhor, porque Ele nos capacitou para isso. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e nós podemos, meus irmãos, andar agora, não mais andar sobre a carne, mas nós agora podemos andar sobre o Espírito, sendo conduzidos pelo Senhor. Observe que Paulo se referia àqueles que não entrariam no reino de Deus como filhos da desobediência. O pecado externo deles tinha como raiz um coração desobediente. As manifestações externas de Caim foram a ira, o ciúme e o assassinato. Mas a raiz dessas manifestações foi a desobediência à autoridade de Deus. Lembra, nós também já passamos por esse estudo, onde nós citamos também ali Caim, né, a falta de
de obedecer à autoridade de Deus. Nós vimos isso também ali no começo do estudo, que nós falamos sobre Eva e a serpente, como ela foi conduzida, sendo enganada a respeito da bondade de Deus, e ela começou a não ver mais Deus como um Deus zeloso, um Deus bondoso, e o inimigo veio ali e enganou Eva para que ela desobedecesse, Adão. E nós falamos um pouquinho também a respeito de Caim. Se você quiser dar uma voltada lá nos estudos, tá bom? Eu acho que é a segunda aula que a gente falou sobre isso. Então nós vemos então que a raiz dessas manifestações é a desobediência contra a autoridade de Deus. Olha só, vamos para o próximo tópico, que diz salvo pela graça, para que a gente entenda muito bem esse conceito de salvo pela graça. O escritor de Hebreus exorta: retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Isso está em Hebreus 12, 28. Deixa eu ver se a minha versão tá a mesma coisa. Vai abrindo aí enquanto isso. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, verso 28. Deixa eu ver aqui na minha. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. A graça é uma força que nos capacita a servir a Deus agradavelmente. Ela é a essência do poder para viver uma vida em obediência a Deus. Esta é a prova da nossa salvação, porque nos é dito que Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Isso também está em Tito 2,14. Então, olha que interessante aqui. Porque Jesus se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. O Senhor, ele se colocou no nosso lugar, ele se fez pecado por nós, ele se fez pecador por nós, ele morreu, ele nos comprou para que hoje nós pudéssemos andar em liberdade, para que hoje nós pudéssemos ser livres na presença do Senhor. E agora, por esse motivo, nós vamos pecar, nós vamos andar agora de maneira errônea, nós vamos ser enganados por essa falsa graça. Não, meus irmãos, é agora que nós precisamos ser empoderados, porque Jesus pagou um alto preço para que hoje nós pudéssemos andar debaixo da santidade do Senhor. Ele nos capacitou para que nós vivêssemos uma vida santa agora. Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados. Não foi para nós continuarmos pecando, mas foi para que nós vencêssemos o pecado e andássemos agora segundo a justiça de Deus. Consegue compreender o tamanho do temor e o tremor que diz aqui a respeito desse versículo? Qual é a nossa responsabilidade agora? Refutando isso, alguns poderiam argumentar, mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso também está em Efésios 2, 8 e 9. Sim, é verdade, é impossível viver uma vida digna da nossa herança no reino de Deus pela nossa própria força, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos destituídos do padrão justo de Deus. Ninguém jamais será capaz de comparecer diante de Deus e afirmar que as suas obras, que os seus atos de caridade ou a sua vida boa lhes conquistaram o direito de habitar no seu reino. Cada um de nós transgrediu e merece queimar no lago de fogo eternamente. Mas a resposta de Deus para os nossos erros é a salvação por meio do seu dom da graça. Um dom não pode ser conquistado.
Isso diz em Romanos 4:4. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Se você trabalha para ter algo, isto não é graça. Ainda que você tentasse conquistar a graça, jamais poderia viver bem o suficiente para consegui-la. Você poderia entregar a sua vida em sacrifício, em obras de caridades, mas nunca merecer essa graça, porque ela é um dom e ela é recebida por meio da fé em Jesus. Muitas pessoas na igreja entendem isso. Quando Martinho Lutero recebeu essa revelação em meados de 1500, ela foi tão revolucionária que gerou a reforma. O entendimento do dom da graça tirou a muitos das densas trevas espirituais. É certo pregar a força dessa verdade como temos pregado nas igrejas evangélicas e cheias do Espírito Santo. Contudo, precisamos deixar de enfatizar o poder da graça apenas para nos redimir e passar a ensinar que ela também nos concede a capacidade de viver de uma nova maneira, pois a palavra de Deus declara: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a sua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé. Pelas minhas obras. Então, meus irmãos, ele está dizendo aqui que a fé, como nós lemos aqui, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um presente de Deus, a graça para as nossas vidas. E por causa dessa graça, que eu já repeti aqui, nós somos capacitados a obedecer, meus irmãos. E através dessa fé, isso reverbera em obras nas nossas vidas. E por isso que Tiago, ele vem falando a respeito disso. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. A fé, ela causa uma mudança. A fé, ela vem cheia de contraste. Nós começamos a produzir, nós começamos a mostrar, a nossa vida começa a reverenciar aquilo que é notório para as pessoas. Nós começamos a viver uma vida digna, uma vida santa. E ela vem carregada com isso, ela vem carregada com as nossas obras. Mas não são só as nossas obras para que a gente viesse comprar a Deus ou comprar a salvação. Não, mas por causa da graça, por causa da fé, as obras nos acompanham. Consegue compreender? Nós vamos agora para o próximo tópico que vai explicar melhor isso. Se você quiser anotar, é a fé que trabalha. Tiago não estava contradizendo Paulo. Ele estava completando ou esclarecendo a mensagem de Paulo. A evidência que uma pessoa recebeu o dom da graça de Deus é uma vida em obediência ao Senhor. Uma pessoa que obedece a palavra de Deus consistentemente é alguém cuja fé nunca realmente existiu ou fracassou. Vou repetir. Uma pessoa que desobedece a palavra de Deus. Uma pessoa que... Acho que eu li errado. Deixa eu ler novamente. Uma pessoa que desobedece a palavra de Deus consistentemente é alguém cuja fé nunca realmente existiu ou fracassou. O quê? A fé de uma pessoa pode morrer? É claro que sim. Jesus disse a Pedro: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu,
Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Está lá em Lucas 22:32. E também diz assim: se a fé fosse incapaz de falhar, por que Jesus teria orado dessa maneira? Jesus advertiu a sua igreja, lembra? Diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não se arrependerdes. Ele tratou com o fato das obras deles terem falhado. Ele não mencionou as intenções deles. Oh, meus irmãos, ouça a palavra e pare de dar ouvidos a doutrinas incompletas de meros homens. Tiago, em 2:24, diz assim: vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. A graça, meus irmãos, a nossa fé, como diz aqui, vou repetir, mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O Senhor nos dá um presente. Nós, pela fé, como que eu posso dizer isso? Pela fé nós cremos, pela fé nós acreditamos nesse dom, nesse presente. A nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada e nós passamos agora a contribuir com o reino de Deus, e as obras são manifestas nas nossas vidas. E as obras de Deus são manifestas nas nossas vidas. A nossa fé não pode ser uma fé sem obra. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Que nós possamos, assim como Tiago, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago iniciou essa afirmação usando Abraão, o pai da fé, como exemplo. Porventura, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que aconteceu aqui? Abraão creu em Deus e, portanto, fez as obras que resultaram na justificação. Nos nossos dias, crer tem se reduzido a uma concordância mental. Multidões de crentes têm feito a oração do pecador porque ficaram comovidos emocionalmente, mas voltaram ao caminho da desobediência. Eles continuam a viver para si mesmos, confiando em uma salvação intelectual que nunca transformou os seus corações. Sim, eles acreditam em Deus, mas Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. De que vale conhecer Jesus Cristo sem uma mudança de coração e assim uma mudança de atitude? Do que adianta? Até os demônios creem e estremecem diante do Senhor, mas não obedecem. Nós precisamos, meus irmãos, realmente sermos transformados, mudados através do Senhor, pela fé acompanhada nessas mudanças, que nós venhamos realmente sermos transformados pela palavra de Deus. De que vale reconhecer Jesus sem uma mudança de coração e sem uma mudança de atitude? Vemos na Bíblia que crer não significa apenas reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Vamos ver aí também em Hebreus, se você ainda tiver com a Bíblia aberta. Hebreus 5:9. Deixa eu achar por mais pertinho aqui que eu não tô enxergando.
5:9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Hebreus 5:9 diz que Jesus se tornou o autor de eterna salvação para todos aqueles que obedecem. Olha que lindo isso. O autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, porque crer é obedecer. Nós estamos falando sobre os frutos da obediência. E crer, meus irmãos, é obedecer. É obedecer o Senhor, é obedecer os mandamentos, é não acreditar nessa graça barata, essa graça que eu conheço o Senhor e eu posso viver da maneira que eu quiser, porque agora a graça me alcançou, mas não, é diferente quando a graça nos alcança. Nós somos movidos pelo Senhor, nós somos mudados, nós somos transformados segundo a imagem e a semelhança dele, e nós vivemos agora diante desse padrão elevado de Jesus Cristo, do qual ele nos capacita a andar agora, não mais na carne, mas andarmos agora sobre o Espírito. Crer é obedecer. A prova do crer de Abraão estava nas suas obras de obediências correspondentes. Ele ofereceu o que era mais precioso para ele. Nada, nem mesmo seu filho significava mais para ele do que obedecer a Deus. Isto é a verdadeira fé. Quando você quiser, de alguma maneira, entender a respeito da fé, olha para Abraão. Olha para o que ele fez. Olha para a fé dele. Olha para a obediência dele. E vê se ela está nivelada na sua obediência. Significava mais para ele do que... Deixa eu ler tudo, né? Ele ofereceu o que era mais precioso para ele. Nada, nem mesmo seu filho, significava mais para ele do que obedecer a Deus. Isto é verdadeira fé. E é por isso que ele é honrado como o pai da fé, como diz lá em Romanos 4:6. Será que vemos esta fé evidente na igreja hoje? Como fomos tão enganados! Apenas dizer que você tem fé não prova que você realmente a tem. Como a fé pode ser real sem os atos de obediência? Como a fé pode ser real sem os atos de obediências correspondentes? Se eu tenho fé, olha que sério isso, se eu tenho fé, eu correspondo a Deus com atos de obediência. Ouçam as palavras novamente. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Vamos ler também na minha versão, Tiago 2:24. Nós já estamos finalizando, né? No começo aqui eu já avisei a todos que eu ia dividir em duas partes, que não ia dar tempo da gente falar tudo, porque é um assunto bem extenso. Tiago 2:24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. Talvez chegue um dia em que a igreja proclamará esse versículo em alta voz, como ela tem proclamado Efésios 2, do 8 a 9. Então ela será zelosa e não estará se debatendo em um estado perigoso de mornidão. Ai, gente, aí fica para a próxima aula. Fica, porque agora a gente vai falar sobre isso, sobre o estado de mornidão. Nós vamos ver a mensagem de Jesus à sua igreja nos últimos dias. Eu só não vou porque, olha, já vai dar 9 horas, daí eu vou correr e não vai ficar uma coisa legal.
Daí nós vamos falar sobre esse estado de mornidão. Nem tudo que diz Senhor, Senhor. Unidos com Jesus. E viva a vida que você confesse. E 2 mensagens diferentes. Olha só, ainda é grande o próximo também. Mas fica para a próxima, para você poder absorver tudo isso a respeito dessa graça que ilude. Então, meus irmãos, essa foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês possam ter compreendido. Volta depois, assiste de novo, que às vezes a gente vai lendo, não consegue pegar tudo. Mas se pode ficar alguma coisa, como eu li aqui no início... A graça não é meramente uma capa, que esse entendimento realmente caia sobre as nossas vidas. A graça veio, a graça é um dom, a graça é um presente de Deus, mas não é um presente de Deus para nós vivermos do nosso jeito, da nossa maneira, mas ele vem para nos capacitar a cumprir agora os seus mandamentos. Como eu li aqui, crer é obedecer. Né? Muita gente reconhece Jesus, mas não obedece o Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, que essa graça, que esse dom que o Senhor nos deu, a nossa salvação, agora nós possamos realmente andar em obediência, em conhecer o Senhor, amém? Então, a gente fica aí para o restante desse estudo, a graça que ilude, para terça-feira que vem, amém? Só para não ficar muito tarde. Vamos orar então. Paizinho querido, Paizinho amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Tua palavra diz, Senhor, que enquanto o evangelho ele é pregado, Senhor, o pecador se arrepende, Senhor. É o Senhor que traz luz, ó Deus, para as nossas vidas, Senhor. A Tua palavra diz que olharam para o Senhor e foram iluminados, ó Deus. Ilumina nossa mente, ilumina o nosso entendimento, Senhor. Traz a nós a compreensão, Senhor, acerca da Tua palavra, Jesus. Tira-nos, Senhor, do engano, Senhor, que faz com que vivamos a nossa vida de qualquer maneira, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa vir sobre nós, sobre o nosso intelecto, Senhor, sobre a nossa mente, Senhor, sobre o nosso coração e nos conduzir, Senhor, à sua vontade, ao seu querer, Jesus. Nós queremos te obedecer, revela-nos, ó Deus, a tua palavra, a tua verdade, Senhor. Nós queremos conhecer, Senhor, o teu reino, o reino de paz, de alegria, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ficar mais próximo, Senhor, se achegar, Jesus, ao Senhor, ó Pai. Nós queremos comparecer diante do conselho do Senhor. Nós queremos estar diante, Senhor, da sua direção. Nós não queremos ser guiados pela nossa carne, mas nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que o Senhor enviaria, Senhor, aquele que estaria conosco, Senhor, até, Senhor, o fim dos tempos, ó Deus, aquele que para sempre e eternamente, Senhor, estaria conosco. O Senhor disse que Ele nos guiaria toda a verdade, Senhor. Guia-nos, Senhor, a verdade, Senhor. Traz clareza para o nosso entendimento. Quanto mais conhecemos do Senhor, quanto mais conhecemos de Deus, Senhor, mais, Senhor, iluminada fica as nossas vidas, mais, Senhor, nós ficamos mais competentes, Senhor, para fazer a tua vontade, para te obedecer, para fazer o teu querer. Mais o Senhor nos empodera, Jesus, para isso, mais o Senhor nos capacita para isso, para viver uma vida santa, uma vida digna, Senhor. Então faz isso, Senhor, sobre nós, traz esse entendimento, essa revelação sobre as nossas vidas, Senhor. Paulo, em suas orações, sempre dizia, Senhor, eu oro, Senhor, para que todos os santos cresçam, Senhor, no conhecimento, no poder de Deus, no conhecimento e no poder de Deus, que nós venhamos, ó Deus, crescer no conhecimento, Senhor, e no poder de Deus, que nada venha nos abalar, Jesus, nada mesmo nada, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, todos que estão aqui, abençoa aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão assistir no YouTube, Jesus, abençoa todos que vão rever, Senhor, esse estudo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, falar com todos, ó Deus. Falar com todas as pessoas, Jesus. Em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu agradeço todo mundo que ficou aí até agora. Oh, gente, eu tô enxergando. Todo mundo que ficou aí até agora. Cleuzinha, Deus te abençoe. Mábia, obrigada pela sua ajuda, minha amiga. Deus abençoe também. Que o Senhor possa abençoar todos vocês em nome de Jesus. E terça-feira que vem, se Deus nos permitir, eu vou estar aqui de todo o meu coração para servir cada um de vocês e para ser orientada também pelo Espírito aqui, tá bom? Então fiquem com Deus e até terça que vem. Amém?